Hoje não é aula de inglês não, porque a Pro nem sabe inglês. Aqui a Pro sabe basicão, tá? É só pra gente relembrar, né, as minhas entradas. Agora é aula de inglês, professora? Mudou, foi? Lembram? Pois é. Saudade, viu? Pois é, minha gente. Mais uma aula, né? Nossa terceira aula da segunda unidade, meu terceirão. E hoje, ainda continuando falando sobre pronomes, só que hoje a gente vai analisar um pouquinho diferente. Por quê? As duas últimas aulas, a gente apenas classificou os pronomes. Lembram? Revejam, tá? Os vídeos, ok? Hoje nós vamos aprender a utilizar certos pronomes, tá? E por isso vos apresento colocação pronominal, certo? Só que um detalhe sobre colocação pronominal, a gente utiliza apenas com pronomes oblíquos, certo? Então, prestem atenção. Eu sei que vocês já viram, tá? Eu sempre falo isso, né, gente? É outra coisa que eu sempre falo. Vocês já viram isso aqui é assunto do ensino fundamental, gente, não sei o quê. Mas eu sei que já. Então, vamos puxar da memória para que a gente possa seguir a nossa aula, tá? Então, colocação pronominal. O que é colocação pronominal? Se a gente analisar a expressão, é realmente você saber utilizar corretamente e adequadamente os pronomes oblíquos, certo? Então, conceituando para vocês, colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem, certo? Então, como eu falei, pronomes oblíquos apenas. E mais ainda, os átonos, certo? E quais são os átonos? Mi, ti, si, o, os, a, as, li, lis, lus e vos. Pergunta para vocês. Qual é a diferença entre tônico e átono? Falei sobre isso em nossa primeira aula. Se vocês prestaram atenção e anotaram, vocês vão saber responder, tá? Então anotem as respostas aí, porque eu quero debater com vocês em nossa próxima aula, tá? Então, não vou dizer não. Vocês vão ter que rever as nossas aulas anteriores para poder relembrar o conceito e a diferença, tá? Mas voltando aqui para o nosso assunto, colocação pronominal acontece apenas com os pronomes átonos, só que existe uma forma de classificar cada posição, tá? Em relação ao verbo, nós podemos ter o seguinte: nós temos a próclise, ênclise e mesóclise. Lembraram, né? Eu sei que vocês lembraram. Então, o que é a próclise, o que é a ênclise e o que é a mesóclise e o que é que mais acontece, tá? Então, a próclise é quando nós utilizamos o pronome antes do verbo. Ênclise, pronome depois do verbo. E mesóclise, que é o que é menos utilizado, o pronome no meio do verbo. Observação, já de antemão. Mesóclise é uma utilização formal mais exigida nas produções literárias, tá? Em nosso dia a dia, nós só utilizamos a mesóclise se realmente não acontecer a próclise, que é o que mais acontece em nossos diálogos, certo? Então, a mesóclise só acontece se não houver, de fato, nenhum caso de próclise. Vixe, professora, pelo amor de Deus, minha cabeça começou a doer. Eu sei que vocês estão falando isso aí, porque é assim que vocês falam pra mim. Mas não, relaxa, vocês vão entender, é bem simples, tá? A gente vai entender que existem palavras atrativas, que puxam esse pronome oblíquo para antes do verbo. Tem algumas regrinhas que vocês já sabem, tá? E aí a gente vai relembrar, porque tudo é relembrar agora. Então, próclise. O que é a próclise? A próclise é aplicada antes do verbo, como a gente já sabe, porém, tem algumas particularidades. Como é que eu vou saber utilizar a próclise? O que é que vai me indicar a utilizar a próclise? Primeira coisa, bem simples, palavras negativas. Palavras com sentidos negativos. Então, sempre que nós utilizarmos no início da oração uma palavra negativa, o pronome oblíquo átono vai para antes do verbo. Então, nada me faz querer sair dessa cama. Por que esse me?
tá antes do faz, porque nós temos um atrativo, que é quem? Uma palavra negativa, nada. Não se trata de nenhuma novidade. Observação. Se não tivesse esse não aqui, ficaria como? Se trata de uma novidade, né? Se trata de nenhuma novidade, ou vamos dizer assim, se trata de alguma novidade? Não, não pode. E vocês vão entender já já por quê. Então, palavra negativa atrai o pronome para antes do verbo. Advérbios, outro atrativo. Nesta casa se fala alemão. Esse nesta casa é advérbio. Você não é advérbio não. Ó, pode tirar. Não, tá errado. Tá, não, tá certíssimo. Isso aqui é uma locução adverbial, que indica o quê? Espaço, local, tá? Então, uma locução adverbial, pronome vai para antes do verbo. Olha a outra aqui, ó. Naquele dia, olha, naquele dia. Professora, naquele dia também não. É sim, gente. Uma expressão que indica o quê? Respondam aí pra mim. Muito bem. Tempo. Indica tempo. Então, ó, uma expressão adverbial que indica tempo vai atrair o pronome para antes do verbo. Naquele dia me falaram que a professora não veio. Eu vim. Entenderam? Então, recapitulando. Palavras negativas com sentidos negativos. Advérbios atraem o pronome para antes do verbo. Consequentemente, acontece o que então? A próclise. Vamos ver outros casos? Pronomes relativos. Nossa última aula a gente falou sobre pronomes relativos, lembram? Que, cujo, cuja, os pronomes interrogativos. Muito bem. Então, os pronomes relativos também atraem os pronomes oblíquos para antes do verbo. A aluna que me mostrou a tarefa não veio hoje. A aluna que mostrou-me, não, tá errado, tá? Por que, professora? Está errado, professora. Tão bonito de se falar. A aluna que mostrou-me, tá errado. Porque nós temos o que? Às vezes, gente, o mais simples é o mais correto, tá? Às vezes a gente quer utilizar, né, palavras difíceis, colocações difíceis, e aí a gente acaba, ó, errando. Feia. Então, dica de redação. Uma expressão simples também vale a pena. Às vezes até mais do que aquela expressão difícil, porque o professor da banca lá não vai gostar de ler muito, não. Vai deixar seu texto por último. Ah, que texto difícil. Deixa eu ler outros textos aqui, depois eu volto. Então, palavra simples, já falei isso para vocês. Expressões simples também ajudam numa produção. Tá, voltando para o nosso assunto. Outro exemplo. Não vou deixar de estudar os conteúdos que me falaram. Ó, pronome relativo, atrativo. Então, pronome oblíquo vem para antes do verbo. Ok? Então, recapitulando. Palavras negativas, pronomes relativos e advérbios atraem um pronome para antes do verbo. Pronomes indefinidos. Nosso assunto da última aula também, lembram? Os pronomes indefinidos também atraem os pronomes oblíquos para antes do verbo, ocasionando assim na próclise. Quem me disse isso não é quem disse-me, quem disse-me isso. Não, tá errado, porque nós temos um atrativo. Sempre que houver um atrativo para que atraia esse pronome oblíquo para antes do verbo, vai acontecer, tá bom? Então vocês precisam se ligar nisso. Quem me disse isso? Pronome indefinido, pronome oblíquo átono, próclise. Todos se comoveram durante o discurso de despedida. Todos é um pronome definido ou indefinido? Indefinido. Então, atrativo, pronome oblíquo para antes do verbo. Certo? Próximo caso. Pronomes demonstrativos. Lembram? Primeira aula da gente. Isso me deixa muito feliz. Ó, isso aqui, atraindo o me, que é um pronome átono. Aquilo me incentivou a mudar de atitude. De novo, pronome demonstrativo e atrativo. Se ligaram? Difícil? Não. Basta a gente treinar, porque português é treinar. Tá? Ok? Beleza? Vamos lá. Outro caso. Preposição seguida de gerúndio. Como assim, professora? Não, ó, esse aí eu não consegui compreender, não.
Mas vamos lá? Ó, gerúndio. O que é gerúndio? É o verbo que indica o quê? Uma ação contínua, né? Andando, falando, comendo, certo? Ó, tratando, verbo no gerúndio. E antes desse verbo temos o quê? Uma preposição. Então, se temos uma preposição que acompanha um verbo no gerúndio, vamos ter aqui, ó, o pronome oblíquo átono sendo atraído para antes do verbo. Em se tratando. Professor, isso é estranho? Tá errado, não? Em se tratando? Não, tá certo. Por que está certo? Porque a regra tá bem clara, ó. Pronome, preposição, verbo no gerúndio, atrai pronome oblíquo. Sempre que tivermos, então, um verbo no gerúndio acompanhado por uma preposição, nós teremos aqui a próclise. Aí aqui o resto da oração, que eu nem leio, né? Porque eu começo a dar os exemplos e não concluo a leitura dos exemplos. Então vamos lá. Em se tratando de qualidade, o Brasil Escola é o site mais indicado à pesquisa escolar. Vocês usam? Eu já usei. Muito. Então vamos lá. Conjunções subordinativas. Agora vamos lá. O que é subordinação mesmo? Vocês lembram? O que é subordinar? A gente estudou isso ano passado. Orações coordenadas e orações subordinadas. Então, sempre que nós tivermos uma conjunção subordinativa, acontece também a próclise. Olha o exemplo. Vamos estabelecer os critérios conforme a conjunção, tá vendo? Lhe avisaram. Então, essa conjunção aqui é uma conjunção subordinativa. Se é uma conjunção subordinativa, nós temos a próclise. Estão entendendo? Se não, gente, ó, pausa. Volta à aula do início. Assiste de novo a professora que você sente tanta falta para poder entender e acompanhar, tá? Vamos lá. Acabando a próclise, nós temos aqui o quê? Ênclise. A ênclise, gente, é o contrário. Não é o pronome antes do verbo, é o pronome depois do verbo, tá? Então, como acontece? A ênclise é empregada depois do verbo. A norma culta não aceita orações iniciadas com pronomes oblíquos átomos. A ênclise ocorre quando? Antes de a gente continuar a ver os exemplos, a frase te amo é linda, né? Oh, que linda, mas tá errado. Tá? Tá errado. Eu vou relembrar vocês, porque vocês também já sabem disso, mas te amo está errado. Por quê, professora? Porque quando a gente estudou pronome oblíquo lá no início, a gente viu que pronome oblíquo não pratica ação. Lembra? Pronome oblíquo complementa. Se ele não pratica ação, ele não pode exercer a função de sujeito. E se eu coloco ti no início da oração, vai exercer a função de sujeito. Está errado. Se não tem um sujeito, se o sujeito está oculto, é amo-te. É verbo e pronome oblíquo átomo. Agora, se tivesse um pronome do caso reto, eu, aí sim pode. Eu te amo. Por que nesse caso aí pode e deve? Porque nesse caso nós temos o pronome pessoal do caso reto que pode, é facultativo. Você pode usar ou antes ou depois. Mas é sempre legal que sempre que você puder utilizar a próclise, você utiliza, tá? Então, eu te amo, beleza. Te amo só no nosso dia a dia, mas o correto é amo-te. Por quê? Porque pronome oblíquo átomo ou tônico não inicia a oração. Por quê? Porque ele não pratica ação. Simples assim, tá? Ok, olha. Ame-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Não, é se amem. Sabe quando a gente coloca assim, ó, me conta aí o que é que tu tinha pra me contar e não me contou? Beleza, me conta aí. Tá, mas tá errado. Eu sei que numa conversação entre amigos, que é uma coisa mais íntima, eu falo assim com os meus amigos mais próximos ou numa conversa mais informal, tá de boa. Comunicação é isso. Mas lembrando, escrita é diferente da fala, a gente já falou sobre isso, tá? Por quê? Porque na fala a gente tem uma liberdade um pouco maior para aplicar ou não, a gente vai transmitir a mensagem, mas na escrita não, a gente precisa aplicar mesmo, certo? Então, ó, amem-se uns aos outros. Ênclise por quê?
nós temos uma oração com um sujeito oculto. Então, esse pronome não pode exercer a função de sujeito. Sigam-me e não terão derrotas. Ó, bicho retado. Tá vendo? Muito bem, sigam a ele, viu? Próximo aqui. Próximo caso. O verbo iniciar a oração. Que foi os exemplos que eu coloquei, né? Que é, na verdade, o principal caso. Certo? É o principal caso em relação à ênclise. A principal observação é essa. É início de oração, não utilizar próclise. Utilizar ênclise. Chamaram-me para ser sócio. Outro caso aqui. O verbo, se o verbo estiver no infinitivo impessoal, regido da preposição a, também acontece a ênclise. Professora, não entendi nada. Vamos ver o exemplo. Naquele instante, os dois passaram a odiar-se. Ó, vamos... Tudo com exemplo é mais fácil, né, gente? Então, nós temos aqui um verbo impessoal, um verbo no infinitivo, e ele está sendo acompanhado por uma preposição, a preposição a. Tem que ser a preposição a. Então, se nós temos um verbo no infinitivo e a preposição a, aí vai acontecer a ênclise, certo? Passaram a cumprimentar-se. Não é a se cumprimentar, não, viu, gente? Tá? É a cumprimentar-se. Por quê? Verbo no infinitivo, verbo impessoal, sendo acompanhado pela preposição a. Ficou claro? Deu para entender? Vocês querem que eu repita? Então voltem o vídeo e vejam de novo, tá? Passaram a cumprimentar-se mutualmente, ok? Mole, mole, né? Vamos lá? Próximo caso. Se o verbo estiver no gerúndio, não quis saber o que aconteceu. Eu vou chamar a atenção para isso já já, tá? Aí, vírgula, fazendo-se de despreocupada. Despediu-se, beijando minha face. Ó, gente, é um detalhe que eu quero que vocês prestem bem atenção. O que acontece aqui, nós temos uma vírgula. Sempre que nós tivermos essa vírgula e o verbo no gerúndio, também vai acontecer a ênclise. Por quê? Porque isso aqui denota, falando em analogia, em comparação, como vocativo. Vamos colocar assim. Porque o vocativo, como vocês já sabem, é uma oração que é uma expressão, melhor dizendo, que não faz parte daquela oração, certo? Então, ó, a oração começa em beijando, certo? Então, aqui, despediu-se, vírgula, beijando minha face. Ênclise. Se houver vírgula ou pausa antes do verbo, foi o que eu acabei de falar também. Se passar no vestibular em outra cidade, ó, mudo-me no mesmo instante. Tem que se ligar nisso, viu? Se não tiver outro jeito, alisto-me nas Forças Armadas. Olha, vírgula, foi o que eu também falei. Vírgula, a gente utiliza a ênclise, ok? Alguma dúvida até aí? Eu sei que não, porque vocês são retados. Vamos lá para o próximo? Para nós finalizarmos, né? Mesóclise. Ó, gente, mesóclise é aquilo que eu falei no início, tá? A mesóclise é a colocação pronominal mais cobrada em obras literárias, vamos colocar assim, vamos dizer assim. Em nosso dia a dia, são em casos bem específicos. Quer ver? Mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. E ela deve ser usada em duas situações, desde que antes do verbo não haja palavra que exija a próclise. Perceberam que a próclise é a colocação mais utilizada? Foi aquilo que eu falei no início da aula. Se não houver nenhum atrativo para que aconteça a próclise, aí sim a gente pode usar a mesóclise, tá? Então, prestar atenção nisso. A próclise, gente, vamos dizer assim, a colocação que é mais utilizada. Não é a mais importante, mas é a mais utilizada. Então, em que casos nós temos a mesóclise? A mesóclise vai acontecer quando nós tivermos orações com verbos no futuro do presente. Observe. Nós temos aqui uma oração que não tem um atrativo. Então, isso quer dizer o quê? O pronome já não pode ser utilizado no início da oração, ou antes do verbo, quer dizer. Tá? Então, se nós não temos um atrativo, esse pronome não pode ser utilizado antes do verbo. Primeira dica. O verbo está no futuro. Ó, tira o pronome do meio.
Tá vendo? Fica ouvirei. Não é isso? Ouvirei. O que é que vai acontecer aqui? Como é que você vai fazer para utilizar essa mesóclise? Separa o verbo mesmo. Separa. Então, o verbo no infinitivo e você vai separar a desinência. Aqui é a desinência e aqui é o verbo no infinitivo. Entre a desinência e o tema, lembram? Nós temos aqui, ó, o pronome sendo colocado entre eles. Tá? Mas isso só vai acontecer se não tiver um atrativo para que possa acontecer a próclise. Um exemplo, não te ouvirei. Perceberam? Não te ouvirei. O verbo está no futuro do presente, mas nós temos um não. Automaticamente o te foi para antes do verbo. Nesse caso, não tem um atrativo e o verbo está no futuro, a gente tem que utilizar. Ouvir-te-ei. Na verdade, era uma forma muito utilizada, né? Século XIX, século XVIII, assim, quando a língua portuguesa era bem, não vou dizer bem utilizada, mas que as normas eram bem aplicadas, né? De forma rigorosa. Sim, naquela época sim, mas hoje não há essa necessidade, porque tem outras formas de se utilizar. Outro caso, orações em que o verbo esteja no futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? Vocês lembram? Você não lembra, não. É aquela possibilidade, tá? Se eu passasse aí, você me atenderia? Um exemplo. Olha, o passasse é um futuro do pretérito. Seria uma situação que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, tá? Olha o exemplo. Pentear-te-ia com paciência. Muito, né? Muito. Mesma coisa. Não tem atrativo, então o verbo está no futuro do pretérito. Esse pronome fica entre o tema e a desinência. Como eu mostrei a vocês, ó. Você separa. Vê onde é que termina o verbo no infinitivo, no impessoal, e aí coloca o pronome oblíquo e depois a desinência. Tá bom? Pra gente finalizar. Se houver palavra atrativa, a próclise será obrigatória. Foi o que eu acabei de falar. Observe os seguintes exemplos. Não lhe pedirei nada. Palavra negativa, ó. Tá vendo? Ninguém se importaria. Pronome indefinido. Então, verbo no futuro do presente, só que nós temos um atrativo, que é a palavra negativa. Atrai o pronome para antes do verbo. Verbo no futuro do pretérito, pronome indefinido, atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Entenderam, meus amores? Eu espero que sim, porque vocês são retados, vocês conseguem captar a mensagem assim, ó. Né? Então, assim, revisem o nosso conteúdo, deem uma estudada, anotem as dúvidas, porque a gente vai ter um encontro ao vivo, tá? Pra gente se ver, pra gente matar a saudade, conversar e tirar as dúvidas, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, estudem e semana que vem mais um conteúdo para vocês. Beijos!